Ei, energéticos! Kátia Strutzel, tudo bem com vocês, energéticos? No vídeo de hoje estarei falando a respeito delas, das crenças limitantes, né? Como identificar as crenças limitantes, como tratar, mas o pulo do gato é que eu vou estar ensinando vocês como usar os seus corpícios para ver qual é a crença que está ali travando mesmo a sua vida. Então fica comigo até o final que vou estar dando esse pulo do gato. Vamos lá! E antes de mais nada, energéticos, gratidão pela sua inscrição, gratidão pelo seu like, gratidão por me seguir lá nas redes sociais, lá o Instagram tá repleto de carrosséis e conteúdos aí para nossa expansão, né? Então, se você não me segue, corre lá. Vamos lá! Bom, vamos começar a falar das crenças limitantes, né? Eu estarei dando algumas dicas aí de como trabalhar, como identificar principalmente e utilizar ele, né? A nossa ferramenta, o nosso veículo nessa existência que é o nosso corpício. Vamos lá. Bom, gente, primeira dica aí para a gente começar a saber exatamente quais são as nossas crenças é a observação de onde nós viemos, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, enfim, da nossa família, como eles vivem, como se comunicam, como que tá a vida, como é que tá a saúde, como é que tá a finança, tudo isso começa a dar pistas, né, de como estão as nossas crenças. Veja, não é porque nós viemos de determinada família que nós temos de ser iguais, tá bom? Isso também é uma crença, porém, sempre dá para dar uma esmiuçada ali no que é que pode estar atrapalhando a minha vida, isso referente às crenças limitantes, tá? Lembrando também que existem crenças que são positivas, que são propulsoras e vale também, além de fazer uma lista das crenças limitantes, que listas são boas para trazer clareza para a gente, fazer uma lista também das crenças propulsoras, né? Para você ter clareza a respeito delas e saber utilizá-las também para chegar nos seus objetivos, tá? Então, bora fazer as listas. Bom, dica 2 é a autoobservação. Você deu uma esmiuçada lá, deu uma olhada na vida da sua família, agora você vai olhar a sua. Como que está a sua vida? Como que como são seus relacionamentos? Como estão as suas finanças? Como está o seu lado profissional? Como está o seu lado pessoal? Como anda a sua saúde? A saúde fala muito a respeito de nós, né? Dos nossos conflitos, tá bom? Como andam seus pensamentos, suas palavras, né? Como está a sua postura corporal, seu corpício, você vai precisar dele, já vou explicar já, né? Então você chega lá, né, escrabunhado lá, ou não, você chegando, né? Está numa postura legal, como é que você chega nos locais? A postura também fala bastante a respeito da gente. Então, a autoobservação, tá bom? Terceira dica, pegar aquele amigo, aquela amiga que você tem certeza absoluta que gosta de você, que quer o seu bem e chega nessa pessoa e pergunta, escuta, o que você acha de mim? Você poderia falar um pouco mais do que você acha que é positivo em mim e o que poderia ser melhorado, sabe? Gente, isso é tão bacana, sabe por quê? Às vezes a gente tá ali no meio, naquele cotidiano, né? E a gente ainda não tem clara aquela autoobservação. E aquela pessoa que quer, né, que você sabe que quer o seu bem, ali que tá próximo de você, às vezes vai te falar uma coisa que vai cair aquela ficha, porque aquela pessoa tá vendo você de fora, tá vendo como você é de fora, é diferente, né? De preferência que não seja da família, de preferência que seja um amigo, uma amiga, uma pessoa que você confia. Puxa vida, às vezes a pessoa dá lá vai falando das coisas suas que abre um panorama de possibilidades. É bem interessante fazer esse exercício, tá bom? E aí você vai lá e anota também quais são esses pontos positivos e quais são as suas fragilidades, tá? Não gosto muito de ponto negativo, fragilidades que todos nós temos, tá bom? E aí tem gente ainda que vira e fala assim pra mim, Kátia, eu sei quais são minhas crenças, tem um monte de crença, mas como é que eu vou saber qual é que eu preciso trabalhar primeiro? Aí que vai entrar o seu corpício, vos lhe explicarei agora. Bom, lá atrás eu tava com um problema
na parte financeira. E aí eu fiquei na pergunta, abre possibilidades, lembram-se? E comecei a perguntar, gente, mas por que está acontecendo isso? Como eu posso ter mais clareza a respeito disso? O que eu ainda não considerei a respeito disso, sabe? E veio assim, voto de pobreza. Verdade, eu fiz voto de pobreza. Ai, meu Deus do céu, sabe? E aí, gente, quando eu fiz essa pergunta, meu corpo ele arrepiou inteiro. Eu falei, tem voto de pobreza, tá? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque é justamente isso. Para você obter as respostas do seu corpo, né, que é o nosso veículo aqui, né, nessa existência, gente, e ele tá aqui para ajudar a gente mesmo, né, para a gente experienciar tudo que a gente precisa, mas principalmente para contribuir com a gente, precisa ampliar a sua percepção a respeito dele, né? Então, no meu caso, eu senti um arrepio. Eu já tenho uma percepção a respeito do meu corpo, mas ele vai dar os sinais para você. Às vezes é uma sensação, às vezes é um arrepio, às vezes fica abre a boca, às vezes você começa até a lacrimejar, sabe? O olho lacrimejar, às vezes dá uns estremeliques, porque cada pessoa vai ter uma manifestação, o corpo ele vai se manifestar de determinada maneira para cada pessoa. Estou dando um exemplo do meu. É interessante que vocês comecem a fazer uma observação, a ampliar essa percepção, né? E fazer perguntas para o corpo. E aí o que eu fiz? Quando eu perguntei nisso, né, verdade, eu fiz voto de pobreza mesmo, deu aquele, o leve pesado também, que eu sempre falo aqui, né? E aí eu falei assim, poxa vida, eu tenho isso. E aí eu comecei a fazer enunciado, e cada vez que eu fazia enunciado, aquilo era pesado, eu abri a boca e eu lacrimejava e aquilo, sabe? E fui fazendo, até que aquilo foi ficando leve, parou de abrir a boca, parou aquela sensação e eu fui sentindo o corpo leve, Depois eu perguntei de novo, verdade, já destruí, descriei tudo isso? Ok, entenderam? Esse é o tchan do seu corpício. É uma coisa que qualquer pessoa pode utilizar, mas às vezes a gente está lá naquela correria e tal e você não tem nem tempo para ter essa percepção a respeito do seu corpo. Então, essa é a grande dica. Você tá lá, né, com a sua lista lá e você quer achar qual é a prioridade, você quer ver o que está pior ali, o que está pegando mais. Faça a pergunta. Essa crença a respeito de merecimento, ou capacidade ou finança, né? Verdade, é essa crença que é pior, e perceba seu corpo, perceba o que ele vai falar, perceba, né, como ele vai se expressar. É leve, é pesado, abre a boca, ou né, dá um arrepio, perceba isso. Né? É um exercício isso também. Ok, então já ensinei aí como você pode achar suas crenças, como você pode identificar para fazer a lista de prioridades, né? O que está pior e o seu corpo. Mas o mais importante é realmente exercitar essa percepção a respeito dos sinais, o leve, o pesado, arrepio, boca aberta, tá? E o que são esses sintomas? Não, o que são essas percepções? Nada mais é que mobilizações energéticas, tá? Então, é a energia que percorre ou não o seu corpo, né? Que expande ou não, tá bom? Nada mais. Vamos lá, Kátia. E aí, eu trouxe tudo isso para consciência. Só isso? Não, não é só isso. Vamos começar agora a tratar de tudo isso. Bom, primeiro passo para tratar. Primeiro passo para tratar é escolher realmente tratar. É escolher, sabe, se livrar dessas crenças limitantes. Mas, poxa, Kátia, eu tô aqui, tô falando com você e tal. É claro que eu quero. Não necessariamente. Então, por isso esse ponto é tão importante. Você realmente está disposto ou disposta a trabalhar isso?
verdade, né? Você está mesmo disposto ou disposta a trabalhar isso? Explico por quê. Tudo tem um ganho secundário. Muitas vezes uma situação tem um ganho secundário. Muitas vezes, né, a gente quer, né, fala lá, né, eu quero mudar de vida, mas lá dentro você não quer. Ai, Kátia, e aí? É só trazer para consciência aí tá ok? Não, não é. Agora que a gente começa a trabalhar, primeiro passo é identificar as crenças. Agora a gente começa o trabalho para a gente se livrar delas, ok? E por que um trabalho? Vamos pôr assim, né? Interessante ponto de vista. Porque a primeira coisa que você vai ter de fazer, energética do meu coração, é escolher. Você realmente está disposto, está disposta a mudar, a acabar com essas crenças? Explico-lhes porquê desta pergunta. Bom, gente, muitas vezes a gente está aqui num patamar que a gente já conhece. Se você quer se livrar de crenças, se você quer se livrar dessa vida, se você quer mudar completamente a sua vida, isso significa que muitas vezes você vai ter que deixar muitas coisas daqui para ir para um próximo patamar. E o que significa? Muitas vezes aqui, esse pulo para um outro patamar significa você mudar o seu relacionamento, você mudar suas amizades, você deixar seu emprego, você mudar. Né? Você mudar, ok? E muitas pessoas não estão dispostas a isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero mudar completamente a minha vida. Será que quer mesmo? Eu quero, mas não quero. E isso também, essa pergunta é uma oportunidade para você observar, sabe o que? Os seus medos, as suas autossabotagens, as suas procrastinações, tá? E tudo bem, né? Porque isso é até um sistema de sobrevivência, né, do nosso cérebro, né? O medo, né? Enquanto eu tô aqui tá conhecido, aqui eu não sei, o desconhecido eu tenho medo e tudo bem. Só que se você realmente quer trabalhar, quer mudar a sua vida, né? Você tem de saber que isso incide em mudanças, né? Em algumas perdas, né? E sempre que a gente permanece no mesmo lugar, de uma maneira ou de outra, a gente acaba tendo ganhos secundários, né? Então, o que são ganhos secundários? De repente, a pessoa não quer sarar de uma doença porque ela tem atenção, né? De repente, o casamento é ruim, péssimo, mas a pessoa tá bancando financeiramente, tá ruim, mas qual é o ganho secundário? O dinheiro. Então, quer mesmo mudar? Então, isso é uma coisa, um exercício de autofranqueza. Existe essa palavra? Não sei, mas tem. Aí você vai falar para mim, não, Kátia, eu quero mesmo. Tem até uma frase dentro do Axis que fala assim, você está disposto a perder tudo para ter tudo? Que é uma pergunta, né? Você está disposto a perder tudo para ter tudo, né? Então, isso por quê? Porque isso vai trazer clareza a respeito disso que eu acabei de falar, justamente, né? Bom, eu quero realmente, vamos lá, né? Coloca o sentimento ali naquele negócio, eu estou disposto, eu estou disposta realmente. Aí a gente começa a faxina. Como fazer essa faxina? Tudo incide no autoconhecimento, né? Então, começar a fazer barras no autoconhecimento e na ação, tá? Começar a fazer barras, teta healing, meditação, perguntas, enunciados, a trabalhar na limpeza. E por que tudo incide no autoconhecimento e na ação? As barras de Axis são maravilhosas, mas você vai ter que se levantar e ir ao local onde você vai receber as barras de Axis. Se você não fizer isso, as barras de Axis não vão voando a mãozinha, né? A menos que você pague pro cara aí na sua casa, né? Aí é outro papo, mas mesmo assim houve essa ação pro terapeuta aí na sua casa, né? Houve uma ação. O que eu quero dizer com isso? Gente, se você não levantar e tiver a ação, fizer a ação de ir lá correr suas barras, fica difícil. Se você, né, não vem com facilidade, alegria e glória, vem com dificuldade,
Como é que é? Facilidade, dificuldade, tristeza e sem glória, como diz uma amiga. Muito engraçada. Mas é verdade, você tem que ter uma ação. Se você não for lá meditar, parar uns minutinhos, se dedicar a isso, né? Que é outra ação também, você não vai expandir, né? Se você não fizer as perguntas, os enunciados, né? Isso incide uma ação, ok? Tudo incide numa ação, numa dedicação, no trabalho, né? Então, com isso daí também, gente, meu interessante ponto de vista, é um processo, né? Porque e vai para outra pergunta que muitas pessoas me fazem: quantas sessões de barras precisa? Então, é difícil responder, né? Interessante ponto de vista, esta pergunta, porque, né, seria para fazer outra pergunta: quantas crenças você tem para resolver? Você sabe? Não. Então complica para saber quantas sessões, gente. Eu sempre falo aqui, cada pessoa é uma pessoa. Eu tive resultado, não tive todos os resultados, mas eu tive resultado de uma coisa que estava me perturbando muito com uma sessão. Mas parou? Não. Parei? Não. A gente continua limpando, porque é o processo, né? E isso também, esse processo, significa que você vai ter que trocar muitas coisas, né? Não só o que eu já citei, mas assim, né? Pensamentos, vai ter que mudar seus pensamentos, suas ações, o que você lê, o que você assiste, o que você fala. Porque, gente, a pessoa vai lá, faz uma barra, né? Uma sessão de barras. Aí chega em casa, ela assiste a TV que escorre sangue, ela só vê coisa ruim, ela não lê, sabe? Então a gente vai limpando e vai colocando no lugar coisas boas, né? Novos estímulos, novas influências, novas experiências, novas informações, e tudo isso para servir de mola propulsora para você realmente alcançar o que você almeja, tá? Almeja. Então, isso é muito importante, né? Então, é assim: observação, consciência, ação e transformação. Mas esse é meu interessante ponto de vista, ok? E um item final muito importante, que é o exercício do soltar, gente. Soltar, né? Que parece, né, quando a gente fala para a pessoa assim, vamos, solta isso, né? Mas é um exercício, né, de você soltar, de você se permitir experienciar novas coisas na sua vida, de se permitir mudar, de se permitir expandir, de se permitir ter coisas muito melhores, né? Ter muito mais contribuições, tá bom? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado, né? Desculpa se eu fui um pouquinho puxando a orelha aí do pessoal, mas, né, é isso daí. Permissão, ação, né? E tudo vai dar certo, tá bom? Gratidão então, um abraço energético e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.